Olá, segundo ano, tudo bem? Nós vamos hoje dar início à segunda aula para que possamos então não só consolidar o que já vimos na primeira aula, mas avançar um pouquinho nesse tema preliminar que é o estudo justamente das questões gerais do Código de Processo Civil, né? Daquilo que a gente chamou na primeira aula de parte geral. Na primeira aula, relembrando um pouquinho, a gente viu alguns conceitos e institutos muito importantes para o entendimento da função do direito processual, do que significa propriamente a regra processual. A gente viu que o processo nada mais é do que o mecanismo que o Estado se vale para solucionar os litígios e as crises que se estabelecem nas relações interpessoais. Então a gente viu o conceito de lide, que é esse conceito que traz como referência esse conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida, ou seja, alguém tem uma certa postulação, uma certa demanda, uma determinada pretensão e a outra parte resiste a isso. Portanto, instaurada essa lide, este conflito, a solução, portanto, é o ajuizamento de uma ação judicial. A gente viu exatamente que o Poder Judiciário é inerte, ele precisa do movimento da parte que quer ter o seu direito respeitado. A gente chamou isso de ação, que é o direito de invocar, que a parte tem, que a pessoa tem, de invocar a atuação jurisdicional do Estado. Jurisdição, portanto, e ação são conceitos bem próximos. A ação no sentido de poder ir até o judiciário para obter dele uma solução. E jurisdição é o poder que o Estado tem de dizer o direito, de dizer com quem está o direito, de aplicar a lei especificamente àquele caso concreto. A gente viu que o Brasil admite também uma jurisdição não estatal, que se dá no plano daqueles tribunais arbitrais, daqueles tribunais de mediação e arbitragem. E também a conciliação extrajudicial. Portanto, são conceitos muito importantes. A lide, que resulta no exercício do direito de ação, que deságua, portanto, na jurisdição. E a jurisdição se exerce dentro de um mecanismo procedimental chamado de processo civil. Portanto, esse instrumento que se utiliza a parte para levar a sua demanda até o Poder Judiciário. Portanto, o processo é esse mecanismo instrumental que permite que o Estado avalie as lides e dê o resultado adequado. Esses institutos são muito importantes para nós. Nós chegamos então a uma conclusão. O direito processual é essa disciplina que estuda esse mecanismo procedimental, esses instrumentos de que o Estado vai se valer para dar a solução ao caso concreto. Portanto, nós estamos dentro de uma disciplina do direito, do ramo do direito público, né? Porque o ator é o Estado, que disciplina, portanto, esse relacionamento, e a gente vai ver hoje as características da norma processual. Portanto, a lei processual tem algumas características que não fogem muito das características de qualquer norma jurídica e, portanto, vocês vão ter uma tranquilidade maior, porque já viram sobre norma em direito civil e introdução ao estudo do direito. Uma principal característica da norma processual é a sua imperatividade, ou seja, ela funciona de modo imperativo, de modo cogente, determinando uma conduta obrigatória para os atores da relação processual. De modo que, na regra geral, quando se vai até o Poder Judiciário instrumentalizar um processo civil, a gente usará regras imperativas, regras cogentes, regras que nós estaremos obrigados a nos submeter. Há, é bem verdade, algumas regras que não são cogentes, são as chamadas normas dispositivas, ou seja, o Código admite que a parte, nesse caso, se utilize de outro mecanismo, de outra alternativa, ou seja, salvo se a parte não tiver feito de modo diferente, esta será a regra. Se a parte tiver feito de modo diferente, a gente fará como a parte. Um exemplo muito claro são as regras de competência, ou seja, estabelecida, a competência onde um processo deverá ser processado, né? Em que vara, em que comarca. Essas regras são, muitas delas, cogentes, obrigatórias, mas outras são dispositivas, ou seja,
a parte pode estabelecer privadamente uma situação que faça com que aquela regra cogente, naquele caso, não valha, como é, por exemplo, o foro de eleição, quando duas pessoas num contrato estabelecem uma regra de competência diferente da regra legal e, portanto, esta regra contratada, ela valerá acima da regra legal, salvo em algumas hipóteses em que a imperatividade afasta a legalidade da cláusula de eleição, como, por exemplo, no direito do consumidor, quando, então, esse foro de eleição ele é restringido pela lei de defesa do consumidor. Em relação às fontes, as fontes do direito processual, da norma processual, são muito parecidas com aquelas que vocês já conhecem. Portanto, no plano máximo, a Constituição Federal dita normas e princípios, e o direito processual, além de normas constitucionais, vai se valer muito de princípios também. Portanto, a Constituição é a primeira fonte de onde o direito processual vai beber, e como é em qualquer ramo do direito. Além disso, nós temos as leis complementares, leis ordinárias, como é o caso do Código de Processo Civil. Então, as várias leis, elas têm sim legitimidade, desde que não confrontem com as regras constitucionais, para estabelecer parâmetros processuais. É assim a lei do mandado de segurança, sim a lei de ação pública, é a lei de ação civil, é a lei da ação popular, é a lei do Código de Defesa do Consumidor, que tem regras processuais também, o Código Eleitoral e o próprio Código de Processo Civil, que é uma lei ordinária. Tratados também, quando convertidos em regra nacional, com aquele procedimento de aprovação do tratado pelo Congresso Nacional, também vale como fonte. A jurisprudência é muito interessante. Via de regra, a jurisprudência comum não é uma fonte formal de direito, na medida em que ninguém é obrigado a seguir uma certa jurisprudência. A jurisprudência funcionaria como se fosse um norte seguro, ou seja, é bom ter o conhecimento de que decisões judiciais antecedentes ditam uma certa regra. Isso nos deixa mais tranquilos em relação à existência de um conjunto de soluções que já foram usadas, no meu caso, num caso idêntico. Então, é uma fonte boa, mas ela só passa a ser uma fonte formal quando se tratar do que nós chamamos de jurisprudência vinculante. O Código, a gente vai ver isso mais para o final do ano, ele estabelece uma série de jurisprudências, de decisões judiciais. Vocês lembram que jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais sobre um tema. A jurisprudência só é vinculante em algumas situações. Por exemplo, na súmula vinculante, no recurso especial, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o recurso extraordinário, né? O recurso extraordinário repetitivo, o recurso especial repetitivo, a uniformização de jurisprudência. Portanto, há algumas jurisprudências que ganharam da lei ou da Constituição esse atributo da vinculatividade, de modo que nesses casos não é possível afastar-se da decisão, de modo que nessa hipótese a jurisprudência torna-se uma fonte formal. Uma novidade trazida pelo Código de 2015, que é esse que a gente estuda, é a possibilidade das partes, lá no artigo 190, das partes celebrarem os chamados negócios jurídicos processuais. Ou seja, em algumas situações, na verdade muito poucas, as partes têm a autonomia, a legitimidade para estabelecerem regras processuais próprias. Ou seja, as partes autor e réu se unem e formulam uma regra de procedimento e apresentam essa regra para o juiz. Portanto, nesse caso, o procedimento nasce não da lei, mas da vontade da parte. Elas têm uma série de limitações, os negócios jurídicos só podem ser feitos em algumas situações, mas nessas ela não deixa de ser uma fonte formal do direito também. Relação à vigência. Bom, vigência, vocês sabem que a gente divide sempre a vigência da norma entre espaço e tempo. Espaço é em que local geográfico a norma processual incidirá. Bom, no caso do nosso sistema processual, o artigo 13 é absolutamente tranquilo ao dizer que a norma processual vale no Brasil. Portanto, o território brasileiro é o território onde a gente aplicará as normas processuais, quer seja a norma do Código de Defesa do Consumidor, a norma da Lei de Mandado de Segurança, a norma do Código de Processo Civil, elas valem no território nacional. Só não será assim para aquelas normas procedimentais, por exemplo, horário da abertura do fórum, quantidade de vias de uma guia de recolhimento de custas.
essas normas, que não são propriamente processuais, mas são procedimentais, elas podem ser de cada tribunal. Portanto, eu posso ter uma norma de procedimento do TJ de São Paulo que seja diferente de uma norma de procedimento do Tribunal de Justiça de Alagoas, porque não é processo, é procedimento, quantidade de vias de uma guia, horário de abertura do fórum. Portanto, essas situações são muito específicas e tratadas regimentalmente por cada um dos tribunais. Aliás, é possível, a gente vai ver isso mais longamente, que a norma processual brasileira, ou seja, é possível que um processo no Brasil se valha de normas de direito material estrangeiro. Veja, o processo no Brasil, ele será ditado por regras processuais brasileiras. Mas nada impede que um processo no Brasil seja resolvido com base numa norma de direito material estrangeiro. Veja, a norma processual é brasileira, mas a solução da lide se dará através da aplicação de uma regra legal material estrangeira. Isso a gente vai ver com mais calma. Assim como é possível que um processo lá na Alemanha, regido por normas processuais alemãs, seja resolvido com base num contrato ou numa lei material brasileira. Em relação ao tempo, não há nenhuma diferença em relação às outras normas legais. A norma processual vale desde que ganhe eficácia com a publicação ou no dia em que ela se estabeleça, porque é possível aquele vacatio legis, né? Portanto, quando a norma disser que terá validade, é quando se dará o início da validade da norma, dependendo, portanto, da existência de vacatio legis ou não. E ela vigorará até que seja ou revogada, ou por uma outra norma, ou revogada de modo expresso por uma outra norma, ou revogado de modo tácito por uma outra norma, e na aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, ou quando se estabeleça o prazo dela. É possível que uma norma tenha prazo, e quando se alcançar aquele prazo, a norma perde a sua validade. Portanto, a gente tem esses conceitos de características e atributos da norma processual. Tá bom? Então, é isso aí. A gente volta na próxima aula, no próximo vídeo. Um grande abraço a vocês.